Olá! Começa agora mais um episódio do OCP Mulheres, Empreendedorismo e Lideranças. Eu sou Juliana Conte e hoje estou recebendo aqui a doutora Kellen Bertoldi. Ela que é especialista em DTM, dor orofacial e odontologia do sono. Seja muito bem-vinda, doutora Kellen. É um prazer receber você aqui conosco. E nós gostaríamos de iniciar o nosso bate-papo conhecendo um pouquinho mais sobre você, sobre a sua história. Conta para nós. Primeiro, eu quero agradecer o convite. Obrigada, Ju. Obrigada por estar aqui. Então, eu sou Kellen Bertoldi, tenho 44 anos, sou de Jaraguá do Sul, casada há 21 anos com Márcio e mãe de duas filhas lindas, a Giovana, que semana passada fez 18 anos, e a Júlia, que tem 10 anos. Sou apaixonada pela minha família, mas sou apaixonada pela minha profissão também. Então, me formei em Blumenau em 2002, dezembro de 2002, a formatura janeiro de 2003, então há 21 anos também, né? Fiz a FURB em Blumenau e anos depois vim fazer a especialidade de DTM, dor orofacial. Atuo em clínica, né? Sempre atuei em clínica, mas teve um momento da minha vida também que eu fui para a área empresarial. Uhum. Então, eu me formei. Quando eu me formei, eu caí naquele vazio, assim, e agora, né? Me formei em janeiro, em fevereiro, eu lembro que eu já participei de uma palestra da BO, onde eu tive alguns contatos, alguns anjos, eu digo, na minha vida. Uma delas foi a doutora Nídia, que me auxiliou muito nesse início também. Então, comecei o meu consultório, mas assim, abri o consultório e eu não tinha clientela, não tinha paciente, né? Eu recém-formada. E na época os meus irmãos trabalhavam na VEG e tinha o Odonto Jaraguá. Então eu me credenciei na Odonto Jaraguá e comecei todo esse processo. Então eu recebi indicação de né, meus irmãos indicavam pacientes para mim e ali eu comecei e formei a minha clientela. Eu tenho os meus pacientes que estão comigo durante toda essa minha caminhada e isso é muito gratificante. Muito bom. E aí eu queria te perguntar que você, já na sua história que você trouxe aqui um pouco para nós, você comentou então que nem sempre foi só a carreira da odontologia, que teve um período então que você trabalhou na parte administrativa. Como foi isso e por que isso aconteceu assim na tua vida? Sim. Na verdade, quando nós, né, então casei em 2003 e 3 anos depois, né, nos preparamos para a chegada da Giovana. E foi algo magnífico, divino, extraordinário. Porém, eu me deparei agora com a Kellen mãe, que por mais que eu achasse que eu estava muito preparada, aconteceu que eu me deparei com uma dualidade entre a minha profissão e o ser mãe. Como que eu ia deixar ela em casa? Como eu ia trabalhar? Como é que eu ia continuar a minha carreira? De que forma que eu ia administrar isso? Que antes da maternidade, antes de eu engravidar, até durante a gestação, isso era muito claro para mim. Estava tudo muito claro de como isso ia acontecer. Muito controlado, muito certinho. Muito certinho mesmo. Eu sou assim, muito planejada. Eu gosto das coisas planejadas, só que num primeiro momento, e aí? Como vai ser? Né? E eu comecei a me deparar com várias, podemos chamar de feridas internas, né? Então, uma dor muito grande. Como é que eu vou lidar? Uma culpa muito grande. Como que eu vou lidar com a maternidade e com o meu lado profissional? E eu entendi que naquele momento eu tinha que fazer escolha. Ou ser mãe, ou ser profissional. Se eu continuasse sendo profissional, que eu ia me conformar com aquela... Ok, já tenho a minha clientela, assim tá bom, vou ficar assim. E aí eu tive anjos na minha vida, né? O meu marido, o meu sogro e a minha mãe que me chamaram para a realidade. Não, falaram, não, tu não estudou tanto para isso, teu sonho, Não, isso vai passar, crianças crescem, isso vai passar e tu vai tirar de letra. E foi o que aconteceu. Mas foi um processo, né? Foi um processo. Eu diria para ti que... e naquele processo, eu recuei com a clínica e fui trabalhar na empresa. Eu mantive a clínica na empresa. Então, o meu consultório era próximo ao Hospital São José, na Marechal. Saí do consultório ali da Marechal e abrimos, né? O meu sogro, abrimos um consultório na empresa. E eu mantive assim, empresa, consultório, mantive fazendo os meus cursos, fiz MBA em gestão empresarial na FGV, fiz MBA em gestão financeira, controladoria e finanças,
também da FGV, e gostava muito sempre dessa rotina. Porém, em 2013, decidimos ter a Júlia, né? E aí, novamente, eu me deparei com as dúvidas. Com ser mãe agora, ser mãe de um segundo filho, né? E agora? Vou manter a empresa, vou manter o consultório e a família? Como lidar com isso? E aí, novamente, eu fiz escolhas, né? Então, no primeiro momento, eu fiz uma escolha interna. Não, a empresa, eu vou sair da empresa e vou continuar com a odontologia, porque é o meu chamado, tá na minha essência, tá no meu sonho da infância, né? E vou seguir com a odontologia, mentalmente. E em 2014, numa limpeza que eu fui, em 2015, numa limpeza que eu fui fazer com o Dr. Luciano, que o Dr. Luciano Drexel foi o meu professor da faculdade entre 98 a 2002, e era o meu dentista. E numa dessas limpezas que eu fui fazer com ele em abril de 2015, aleatoriamente, ele olha para mim e diz: como eu gostaria que tu viesse trabalhar comigo. É uma frase que ficou comigo assim. E eu pensei, opa, quem está falando comigo? Era o que eu precisava ouvir. Ele não sabia desse meu processo, né? Não conhecia essa minha história. Mas aí veio um outro lado, né? Não, imagina, trabalhar com ele. Não, tu não tá preparada para isso. Não, né? Merece? Tipo um não merecimento, tipo assim? Tipo um não merecimento. Tu não tá preparada para isso. Ele é uma referência, né? E tu tá muito aquém. Então, me veio um bloqueio muito grande, assim. Agradeci, falei que eu ia pensar, comentei pro meu marido, e eu lembro muito bem também as palavras do meu marido naquele momento. Ele olhou para mim e ele falou assim, ó: tu conhece o Dr. Luciano? Ele jamais te faria um convite desse se ele não soubesse quem você é. Imagina quantos alunos passaram na mão dele durante todos esses anos. Então, ele jamais faria um convite desse se ele não soubesse quem você é. Mas eu ainda assim recuei. Claro que eu fiquei muito feliz, né? Então, aquilo me deu quem eu sou. Me veio, né? Eu sou capaz. Mas recuei. E dias depois ele me liga. E aí, pensou na proposta? E aí eu entendi. Eu falei, não, é um chamado, né? Então, em maio de 2015, eu comecei a trabalhar na clínica dele, né? Então, tô lá até hoje. E digo para ti que nós temos uma equipe maravilhosa. E o mais gostoso desse processo, então, eu faço a parte de clínica geral, eu faço a parte de DTM e dor orofacial, que é a minha especialidade. Dr. Luciano faz a parte de implante, próteses, que é a especialidade dele. Temos a doutora Thaís, que é endodontista, tem uma doutora Luciane, que é periodontista, e tem uma doutora Cristina, que é a ortodontista. E é uma equipe muito gostosa, porque é um trabalhar o paciente como um todo. Uhum. Então, isso me faz sentir pertencendo, merecedora, e aumenta a minha capacidade, né? Dr. Luciano é 9 anos a mais do que eu formado, né? E ele tem uma sede de recém-formado em termos de aprendizado. E eu caminho com essa sede. Com 21 anos de formada, eu tenho essa sede de conhecimento. Eu posso mais. Eu posso ir além, né? E os pacientes, claro, a gente tem esse retorno deles também. O que é o resultado. Né? E o cliente o paciente sente isso na hora que ele está deitado ali com pavor naquela cadeira, mas sente que tem toda essa troca, né? Sente. É o valor. Sente valor. Né? E quando a gente sente valor, a gente busca por valor. Maravilhoso. Eu já vou querer saber um pouco mais, principalmente sobre as tuas especialidades, a odontologia do sono, que essa é uma novidade para mim. Mas você trouxe algo muito importante e que eu acho muito legal a gente compartilhar aqui com as mulheres que estão nos assistindo. Esse ponto na tua vida que você precisou parar para refletir entre ser uma super mãe ou uma mãe perfeita ou ser uma profissional perfeita. E eu acredito que a maioria das mulheres se deparam com isso e o quanto é desafiador, porque não existe nós sermos perfeitas em mais de um papel, né? Então,
eu posso sim ser uma excelente profissional, mas talvez eu vou falhar como mãe em alguns momentos em prol disso. Ou eu sendo uma excelente mãe, talvez em alguns momentos eu também fale como uma excelente profissional. Mas no fundo, eu entendo que o mais importante é a gente estar bem para equilibrar isso, né? Como você vê isso, Kelly? Então, Ju, essa é uma busca constante na minha vida, né? Desde o momento que eu me tornei mãe, eu vejo a maternidade como o ponto-chave do Da sucesso. virada, né? Da virada e do sucesso, né? Para mim. Para mim, foi o meu ponto-chave. Foi através da maternidade que eu pude olhar para mim e ver quem eu era naquele momento e o que eu queria me tornar, né? Então, foi um tapa na cara no primeiro momento, assim, né? Me trouxe muito aprendizado. E esse ano, vou falar esse ano mais especificamente, porque esse ano eu tive uma virada de chave muito importante na minha vida. Em abril desse ano, meu marido e eu, nós fomos fazer o método CIS em Belo Horizonte. E lá no método CIS, eles trabalham uma autoavaliação que é chamado do método MAS. Esse método MAS é um círculo onde tem 11 pilares da nossa vida, né? O espiritual, parentes, conjugal, Tipo uma roda da filhos, vida, assim. Isso, né? São 11 pilares. E tu faz uma avaliação de cada pilar, de 0 a 10. E no final, tu faz uma linkagem dessas notas. Que o ideal é que a nota tivesse o maior possível, mais próximo de 10 possível, né? E a roda girando. E foi muito interessante que quando eu olhei para aquilo, antes de ir para o método CIS, eu ainda me cobrava. Exatamente o que tu falou. Vou ser extraordinária aqui, vou falhar aqui, vou falhar lá. E sempre aquela... A autocobrança, né? É muito grande. Pesado. Peso. Por quê? Porque se eu falhar aqui, eu vou me culpar. Porque eu não quero falhar, mas eu também... Tá, e como é que eu lido com isso? E nessa autoavaliação eu pude ver quais áreas que estavam deficientes e o que eu poderia fazer para ajustar isso. E eu comecei a trabalhar diariamente. Leveza, em primeiro lugar, estar bem comigo, mas resultado. Foco no resultado. E o que eu devo fazer para chegar nesse resultado? E talvez essa tenha sido a grande virada, tá? Eu tenho uma rotina hoje que eu tenho muita gratidão de ter, que é acordar bem cedinho de manhã, antes de todos, ler a Bíblia. Ler a Bíblia. E eu tenho essa leitura da Bíblia como meu manual de vida. São as respostas que eu busco para essa evolução, para essa leveza com resultados, né? E eu tenho as minhas orações, onde eu faço profetização do meu dia, profetização de quem eu sou, do meu marido, das minhas filhas, da minha casa, do meu trabalho. E isso transformou. Transformou a minha realidade. Aquela cobrança, aquele peso, as falhas que antes... Reclamação, né? Impressionante. Eu não tenho palavras para te expressar isso, tá? Eu posso te dizer que tá me tornando plena. Plena, com verdade, coragem e humildade. Tá me tornando plena. E é muito lindo você trazer isso, porque é exatamente isso, é essa leveza com resultado que você traz. Porque às vezes a gente traz esse conceito de uma vida leve e pode trazer essa imaginação de que é uma vida... deixa a vida me levar. E não é nada disso, né? É muito pelo contrário. Você mesmo fala, eu profetizo aquilo que eu quero para minha vida. Ou seja, eu sou dona da caneta que escreve a minha vida. Então, a gente percebe aqui em você, maravilhosa. Eu até, Ju, eu falaria um pouquinho diferente, tá? Eu diria para ti que a minha leitura e a minha busca é para que ele escreva a minha história. Sim. E eu obedeço. Eu confio, né? Eu confio. Ontem à noite eu peguei a Bíblia para fazer a minha leitura e eu tava nervosa para vir para cá e me perguntando, mas... Enfim, os medos, né? Os medos. E eu falei, a resposta vai estar aqui.
E eu li, eu não lembro exatamente o versículo, mas o livro de João, capítulo 4, em algum momento, eu li a hora da colheita. E aquela resposta que eu li naquele momento era exatamente o que eu precisava ouvir para dizer, vai, vai, tu tem um propósito. Então, seguir essa vida de propósito para mim, né, por mais que eu achava que eu tinha um propósito antes, mas agora mais do que nunca, eu sinto, eu sei, o meu propósito é o que está fazendo toda a diferença na minha vida e mais nos meus resultados. E na tua família, com certeza, né? Sem palavras. Sem palavras, na minha família, no meu trabalho. E isso contagia. Quando tu toma uma decisão dessa, não tem como tu não contagiar quem está ao teu redor. Então, na clínica, os meus resultados de pacientes de dor, especialmente pacientes de dor crônica, pacientes que têm dor há mais de 6 meses, há mais de 1 ano, que convivem com a dor, que chegam na minha mão, flui. Não sou eu sei que não sou eu, né? Eu sou um canal, né? Eu trabalho muito, Ju. Eu começo 7h30 da manhã e às vezes eu vou até às 19 horas, né? E aí tu me pergunta, tá, e a família? Almoçamos juntos. Todos os dias, não. Tem dias que as meninas almoçam na escola. Estamos à noite juntos. Não deixamos de viajar, de nos presentear. Semana passada foi aniversário da Giovana. Nós decidimos, com mais alguns amigos dela, fomos para o Vale das Pedras. Todos, Júlia, Márcio e eu, os amigos da Gi. Foi incrível, foi incrível. Então, assim, nada nós deixamos de fazer. Muito pelo contrário, a conexão aumentou. E os resultados aumentaram. Tanto na minha vida profissional, quanto na minha vida pessoal, a vida familiar. Eu digo que a minha mãe, o meu irmão, no final tá todo mundo no processo, tá todo mundo envolvido no processo, não só a minha família de marido e filhos, mas o processo, todos. A minha sobrinha, a Carolina, que casa agora, final do ano também, então mandou também passagens bíblicas, todos, e realmente contagia. Eu acredito muito nisso, assim, quando a gente resolve mudar, trazer essa mudança de dentro para fora, a gente transborda. Eu uso muito essa palavra, eu acredito muito nisso, assim, que a gente transborda aquilo que a gente tem. Então, se você se nutre disso que alimenta a sua alma e que te faz bem, que te traz paz, é isso que a gente transborda e as pessoas sentem e os resultados vêm, né? E então, falando um pouquinho, você mencionou aqui essa questão dos pacientes que têm dor crônica, e entrando um pouquinho nesse assunto, né? Como que é esse tratamento, então, para pacientes que têm essa questão de dor orofacial? Como que esse paciente pode ser auxiliado? Eu vou falar um pouquinho das áreas, tá? Então, vou entrar na dor orofacial também. Eu trato pacientes de DTM, que é problemas de articulação propriamente dita, articulação da boca. Pacientes com dor orofacial e pacientes que têm bruxismo. Bruxismo não é uma patologia. Bruxismo é um hábito. Hábito de manter os dentes encostados durante o dia ou mesmo durante a noite, na grande maioria, ranger os dentes ou apertar os dentes. Então, são pacientes crônicos, né? A dor na articulação normalmente não começou no dia de ontem, já é uma história que esse paciente vem, mesmo que não percebendo, mas é um caminhar que levou ele a DTM. Paciente de dor orofacial também não é uma dor que começou ontem. Quando chega para mim, já está meses com a dor. Então, são pacientes que necessitam de um atendimento e de um protocolo individualizado, né? Foge completamente da odontologia tradicional. E a abordagem desse paciente é uma abordagem diferente. Então, para mim, atender um paciente hoje com esses sinais, com esses sintomas, eu preciso de uma avaliação, de uma anamnese de pelo menos 1h30. Então, é muita conversa. Eu preciso entender o estilo de vida do paciente. Desde a alimentação, atividade física, trabalho, tipo de trabalho, a forma que ele pensa, a forma que ele dorme. Então, é uma abordagem muito completa, que foge completamente da anamnese normal, né? E isso faz com que o protocolo de tratamento também seja individualizado. Na grande maioria, mudança de hábitos. Por um lado, ok.
Por outro lado, difícil. Difícil. Eu comparo muito com respiração. Né? Tô 44 anos respirando desta forma. Tu vem e tu pede para mim mudar minha respiração. Eu uso muito a questão da língua para desencostar os dentes. A gente precisa manter a língua na posição correta. E eu mostro essa posição. A gente faz esse treinamento no consultório. Mas ele está conversando comigo e falou, eu já esqueci. Minha língua já está no lugar errado. Então, isso é mudança de hábito. E dentro da dor, dentro da DTM, tem muitas mudanças de hábito. É como se fosse o copo. O copo vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo e, puf, transborda. E para a gente tratar esse paciente com muita humildade, porque tem que entender a história de cada um. Não adianta eu falar, é só esvaziar o copo. Tá, e aí? Como é que faz para esvaziar esse copo? Então, com muita humildade, eu entendo o processo dele e a gente começa juntos um caminhar de esvaziar o copo. Então, tem o tratamento que eu faço, né? Às vezes infiltrações, às vezes agulhamento seco, que é chamado de dry needling, Miotace, que é um aparelho de fisioterapia, de estímulo de ativação muscular, a própria auriculoterapia, termoterapia, tem um colchãozinho também de massagem para o paciente no consultório. Então, tem uma terapia também envolvida para o paciente, placas, né? E aí, eu gosto muito de falar a questão das placas oclusais. Por quê? Porque muitas vezes tem profissionais que acabam indicando placa como única forma de tratamento. Não, a placa é uma forma de tratamento. Eu diria que o principal tratamento está o quê? Na conscientização do que fez esse copo encher. Quais são? É multifatorial? Sim, é multifatorial. Sempre é multifatorial. O que fez esse copo encher? E aí entender esse processo e aí sim entrar no tratamento, mas entrar no tratamento com a consciência de que eu preciso, para mim ter saúde, esvaziar esse copo. Muito, muito legal. E eu acredito muito nesse tratamento que ele é mais integrado, trazendo toda essa questão da história de vida do paciente e não só apenas uma correção momentânea, que, como você mesmo falou, se ele não mudar os hábitos, isso não vai acabar resolvendo, né? Isso aí. E no caso da odontologia do sono, o que seria isso? Assim, o que ela aborda? Como que ela pode também estar auxiliando a, provavelmente alguma coisa relacionada ao bruxismo também, né? Mas o que mais? Então, e aí é muito legal falar nesse assunto, porque o bruxismo noturno, que acontece durante a noite, né? Muitas vezes o paciente que tem o bruxismo hoje é um caso, hoje de manhã eu peguei um caso desse. Paciente que tem bruxismo, que range os dentes e tem os dentes todos cerradinhos e marcadinhos. E o paciente sabe, não, eu tenho bruxismo e vamos tratar e tal, e ver e vamos colocar uma placa de bruxismo. Eu olhei, ontem foi, tá? E hoje de manhã ele veio de novo. Eu olhei para ele e falei, não tem cara só de bruxismo, tá? Aqui tem a esofagite provável, que é o refluxo. Por quê? Porque tem ação ácida na boca, tem erosão no dente. Provavelmente a apneia do sono. Daí ele olhou, não pode. Eu durmo super bem. Ok, mas mesmo assim nós vamos fazer o exame. Tu não vai ter custo por isso, porque já é nosso paciente, eu tenho o aparelho que faz essa medição. Topa? Topo. E ontem, então, ele levou o aparelho para casa, é o Biologics, é uma polissonografia tipo 4, bem resumida, que eu uso para triar esses pacientes. Então, antes de eu tratar um bruxismo do paciente, a primeira coisa que eu faço é a investigação de apneia. Se nesse exame que eu tenho, que é um exame resumido, que vai me dizer se tem ou não tem apneia, acusar apneia, o paciente vai para a polissonografia em laboratório de sono, que daí é uma avaliação médica, mais profunda, com muito mais detalhamento. E não deu outra. Ele voltou hoje de manhã e falei, e aí, como é que foi? Foi ótimo, dormi super bem. A hora que eu imprimi o exame, batata, apneia. Não pode. Eu falei, tá aqui, né? Tá o exame. Ok, vamos fazer o seguinte? Vamos passar para polissonografia. Encaminhei para polissonografia. Ele olhou para mim e disse assim, mas como tu sabe que eu tenho apneia? Eu falei, bom, primeiro, eu não podia afirmar. Podia dizer que tem uma grande chance de ter apneia. E aí eu expliquei o processo. O paciente que tem apneia, que é parada respiratória, seja ela parcial, que é a hipopneia, ou seja ela
total é um paciente que para de respirar por mais de 10 segundos durante a noite e tem mais do que 5 eventos paradas por noite. Então, ele tem mais do que 5 paradas por mais de 10 segundos, seja parcial ou seja total. E ele para de respirar. O nosso cérebro, o nosso corpo é tão perfeito que o cérebro manda uma informação e começa o bruxismo. Qual é a finalidade desse bruxismo? Aumentar a salivação, estimular a saliva, abrir a via aérea. Né? Então, o bruxismo, ele na verdade está salvando a vida do paciente. Então, eu não posso instalar uma placa de bruxismo nesse paciente. Por quê? Porque o bruxismo é secundário. Secundário é algo muito maior, que é a apneia, que é a parada respiratória. Então, o paciente vai ter que tratar a apneia. Né? E aí tem formas de tratar a apneia também. Tem aparelho odontológico de avanço mandibular que permite esse tratamento. Porém, o paciente vai ter que passar primeiro pela polissonografia de laboratório, por uma avaliação médica, otorrino, para ver as vias aéreas. Então, também é um processo, uma investigação com o cardiologista. Ok, fez tudo, tá tudo ok. Tem indicação para esse tipo de aparelho, que é o aparelho odontológico. Seguimos com o aparelho odontológico. Não, a apneia dele é mais severa, é uma apneia que requer uma outra forma de tratamento, que é o CPAP. O paciente vai para o CPAP, nada impede também ele usar aparelho de avanço, principalmente falando de bruxismo. Proteger os dentes, né? Mas é uma visão muito maior. Com certeza. Né? Imagina o paciente chega ali, simplesmente ele já sai com uma placa e pode agravar muito mais a outra situação. Né? E aí o paciente morre porque não respira durante a noite. Porque o grande risco é o quê? Morte súbita, sobrecarga cardíaca, aumento de peso. Quantos pacientes estão tentando tratamento para emagrecer? Não emagrecem, mas não investigam sono. Paciente que não dorme bem, não tem o backup, vamos dizer assim, o reparo para o dia seguinte. Então, é muito importante avaliar sono, é muito importante investigar o sono de cada paciente, né? O nosso sono é sagrado e o nosso sono é inegociável. É algo que a gente não deve negociar. 1/3 da nossa vida a gente passa dormindo. E deve ser assim, para que a gente tenha uma vida de qualidade, né? Para que a gente possa ter saúde. 1/3 da nossa vida com qualidade de sono, claro, né? 1/3 a gente deve passar dormindo. Sem dúvida. E hoje a gente vê, assim, quantas pessoas têm muita dificuldade, né? Eu vejo, inclusive, na questão de remédios para dormir, né? Então, é algo que realmente precisa se ter uma atenção muito especial em cima, né? E não que o remédio para dormir não seja uma solução, Ju. Só que na grande maioria dos casos, correção de hábito. A grande maioria dos casos, correção de hábito. Né? Se ainda assim tem indicação, ok. Agora, é muito mais fácil, às vezes, o paciente preferir uma medicação do que corrigir hábitos. E aí, em algum momento, o copo está enchendo. Em algum momento vai transbordar. Né? E transborda da pior forma sempre. Né? Infelizmente. Então, é algo que é conscientização da população. E eu digo mais, principalmente das nossas crianças, né? Correção. Por quê? Porque a criança está muito ligada no eletrônico. E aquele estímulo visual, principalmente final do dia à noite, equivale à luz do sol. Então, a melatonina que deveria estar começando a produzir, né? Crianças que vão para a escola, por exemplo, lá em casa, acordam 6 horas da manhã, 6h15, às 18 horas, 12 horas depois, 18 horas, 18h30, 19 horas, está começando a produção da melatonina. A criança, se ela tiver estimulada depois desse horário, um dos estímulos é o visual, porque antes era a televisão que te mantinha à distância. Hoje é aqui, ó, no olho, na tela, né? Retina capta essa informação. Equivale à luz do sol, manda informação para o cérebro que é dia. O pico de melatonina que está começando a formação, que deveria atingir um pico máximo lá pelas, vamos supor, 10 horas, né? Se acorda às 6 da manhã, vamos supor, 10 horas da noite, deveria estar formando o pico máximo, o que acontece? Despenca. Ela vai dormir porque ela está cansada, e talvez ela durma a noite inteira porque ela está cansada, mas vai ter um sono agitado e vai acordar cansada. E acorda cansada de novo, e acorda cansada de novo, e se acostuma achando que isso é normal, aonde na verdade não é, né? Com certeza. Ô Kelly, e como você se sente, assim,
trazendo essas possibilidades para os teus pacientes, ouvindo os relatos deles, de como você tem auxiliado, principalmente, né, no processo da dor, num processo investigatório, né? Poxa, você me ajudou a identificar que agora eu preciso olhar para isso. Como fica o teu coração? Ai, Ju, eu vou te contar que é uma vitória que não tem preço, né? Então, assim, ó, isso me dá mais energia, isso me dá mais vontade de o quê? Eu posso mais. Eu posso impactar mais vidas, eu posso ter mais resultados. Desde que eu me formei, no primeiro momento eu demorei para escolher a minha especialização, até porque eu sempre gostei muito da clínica. E aí eu gostaria de sentir mais, de trabalhar mais, de abranger essa minha experiência para daí seguir para a minha especialidade. Por quê? Porque é realmente isso que eu quero. E até nisso o Dr. Luciano me ajudou naquele momento a fazer essa escolha e abrir essa visão. E eu te digo que eu me encontrei nessa especialidade. Então, sempre que eu tenho um relato de caso, que o paciente ganha alta, e que ele disse assim, eu vim aqui buscar uma coisa, e o que eu recebi foi muito maior do que realmente eu vim buscar. Não tem preço. Não tem preço. É uma vitória muito grande, é uma satisfação muito grande. E aí eu volto a te falar. Quando eu me formei, não importa o que fosse, o que eu ia, qual a especialidade naquele momento que eu tinha dúvida, eu queria e eu buscava ser referência. Então, como eu me sinto hoje? Eu me sinto uma referência. Uma referência. Eu sei que eu posso mais, mas eu me sinto referenciada na minha área. Né? Então, isso aí é uma coisa que eu agradeço muito por isso. Uhum. E você comentou muito sobre a sua conexão com Deus e com a espiritualidade, de uma certa forma. Tem algo a mais que te inspira, ou pessoas, mentores, para te auxiliar na tua jornada? Tem sim. Posso dizer que você você é uma inspiração para mim, né? Já participamos, né? Flow da Deusa, e eu te agradeço muito por esse processo. Para mim foi um despertar muito grande no meu processo. E atualmente, como eu te falei, esse ano, desde o CIS, eu fiz o CIS em abril. Em julho, eu iniciei um trabalho, junho ou julho, agora eu não lembro bem ao certo, um trabalho de coaching com o Jean. O Jean é da Febracis também, e a coincidência da vida, uma semana antes de eu ir para o CIS, eu atendi o Jean como paciente meu no consultório. Uau! Eu atendi ele como um paciente meu no consultório, e ele me falou de Febracis, do método CIS, tal, e foi me falando, né, super assim, animado, super. E eu falei, nossa, eu vou fazer o CIS semana que vem. Ele olhou para mim, sério, tu vai para Belo Horizonte? Eu falei, vou. Ele falou, nossa, tu vai até lá? Eu falei, vou porque é o meu chamado. E eu voltei de lá e pensei, eu preciso seguir esse trabalho. E aí nós iniciamos o trabalho, o meu marido, o Márcio, começou, eu comecei, e a Giovana começou com o Jean também. O trabalho de coaching. E já vou voltar na mentora, mas o que Deus providencia. Dentro do CIS, houve vários insights na minha vida. E um dos insights foi, a Giovana precisa de um coaching. Né? Então a Giovana tem algumas coisas na vida dela que ela vem vencendo, e uma delas é a questão da fala, do mutismo seletivo. Então desde pequenininha ela faz trabalho com psicólogos, só que ela não falava até então com psicólogos. E ela estava com uma pessoa abençoada também, com uma psicóloga, e eu falei, olha, nós vamos parar por enquanto o tratamento da Giovana, e eu iniciei o trabalho de coaching com a Giovana Cugian. Julie, a primeira sessão, a Giovana se soltou com o Jean. Falou o que tinha que falar, sorriu o que tinha que sorrir. E ela mantém com o Jean. Então, como Deus providencia. E eu terminei, ontem foi a minha última sessão, ontem à noite, minha última sessão com o Jean. E falando de mentora mais específica, em agosto eu comecei a mentoria com a Camila Vieira. Né? E aí começamos em agosto e vai até agosto do ano que vem. Então, onde a gente tem a jornada da plenitude, onde a gente tem devocional, onde tem toda semana um acompanhamento. Então, é esse abastecer. Abastecer em conhecimento, abastecer em alma, abastecer. E eu acho que isso é extremamente importante, porque nós precisamos de auxílio nesse processo, nessa evolução, até para poder ver
qual o meu ponto de partida. Ter essa consciência do meu ponto de partida. E qual o meu estado desejado. Né? Então, criar esse caminhar, criar esse método para mim conseguir alcançar o meu estado desejado. Exatamente, porque essa questão da constância, né? Porque a vida muitas vezes nos convida a todo momento a olhar para outras coisas, a não tirar um tempo para isso ou a andar com o piloto automático ligado, né? E isso faz a diferença, né? Quando a gente encontra esse caminho, pessoas que já foram e que podem nos auxiliar, parece que tudo fica mais válido, né? Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim, não importa aonde você vai chegar, mas quem vai com você. Isso. Né? Tem muito a ver apreciar sobre... o trajeto. Exatamente, apreciar o trajeto. E aí eu queria te perguntar, na verdade não é nenhuma pergunta, é te pedir uma mensagem, uma dica, um conselho, ou enfim, para as mulheres, para as mamães que estão nos assistindo e que por muitas vezes passam por esse momento de desafio interno, de cobrança, de autocobrança, de não sabe se vai para lá ou fica aqui, né? E você que já passou essa trajetória e está num ano especial da sua vida, como você mesmo mencionou, o que você poderia dizer a elas? Eu diria assim, tenha o teu sonho, acredite nele, confie, apresente teu plano para Deus. Uma coisa que eu tô fazendo e que vem me dando muitos resultados é a minha vida, o que eu espero, o que eu almejo, o meu sonho. E eu tenho esse sonho numa cartolina simples e eu apresento ela para Deus. E estabeleço, claro, disciplina, constância do que eu vou fazer para chegar nesse sonho. Mas eu não troco o meu sonho. Eu posso trocar o método para chegar no meu sonho, mas eu não troco o meu sonho. Então, quando a gente entrega para Deus e a gente confia, e a gente estabelece método para isso, não tenha dúvida, está feito. Linda. Kelly, e pelo que você quer ser lembrada? Qual é o legado que você, consciente ou inconscientemente, está construindo para deixar? Ju, eu quero ser lembrada, eu gostaria de ser lembrada como uma busca incansável da plenitude da maneira leve, de impactar a vida de pessoas que passaram no meu caminho. Né? Posso dizer que eu tenho 2 filhas lindas e que eu desejo para elas e para quem passou pelo meu caminho é que siga esse propósito. Siga uma caminhada de conquistas. Não se conforme com a normalidade, com a média. Almeje grande, sonhe grande. Busque por esses sonhos. Né? Busque essa caminhada. Eu diria assim, a gente pode conseguir sozinho. Mas é muito mais fácil quando a gente faz essa caminhada com o nosso melhor amigo, né? Então, eu sou catequista e eu repito isso para as crianças o tempo todo. Para os jovens da Crisma também, tanto da primeira comunhão quanto da Crisma. Você pode ir sozinho, mas é muito mais fácil, é muito mais abençoado, é muito mais lindo, os resultados são muito mais extraordinários quando você entende que você tem um melhor amigo, que ele te ama e que ele está com você. Sensacional. Kelly, muito, muito grata pela tua experiência de vida transbordada aqui para nós, por compartilhar conosco momentos tão especiais da tua vida, conquistas, e ver você assim tão plena, que acho que é essa palavra que cabe agora, assim, tanto na tua profissão quanto na tua família, e auxiliando as pessoas, os teus clientes, os teus pacientes, trazendo mais informação para nós aqui. Só tenho a te agradecer. Ju, gratidão por tudo. Agradeço vocês, agradeço a equipe da OACP. Muito obrigada por tudo. Obrigada. E aproveito também para agradecer a nossa audiência e convidar você para o nosso próximo episódio do OCP Mulheres, Empreendedorismo e Lideranças.